espero esse dia chegar. Todo povo reconhecerá. Eu aguardo, Ele vem me buscar. Toda a terra o confessará. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chegar, viverei a declarar: venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele vem. Sobre as nuvens, Ele vem com poder. Nada e ninguém poderá deter. Maranata, Ele vem me buscar. Esse dia logo vai chegar. Eu não sei quando será, mas permanecerei em fé. Enquanto Ele não chegar, viverei a declarar: venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Venha o teu reino e tua glória. Quando o céu se abrir, eu estarei ali, diante do trono, clamando santo. É o fim da dor, é o meu Senhor que vem. Ele nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha.
é forte e profundo mar. Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Meus medos, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida entrego
meus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo, nosso mundo vai brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Cristo move as montanhas e tem poder pra salvar, tem poder pra salvar, pra sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo 2. Nós estamos falando a respeito do livro de Daniel. E vamos andar capítulo a capítulo, como já fizemos em outros livros, ok? Já falamos um pouquinho do contexto político, né, do contexto da época, na semana passada. E do que você não lembrar, talvez seja legal você ouvir lá no YouTube novamente e ver um pouquinho para você não perder o fio da meada. Porque o livro de Daniel, ele traz, como eu já disse na semana passada, ele é dividido em duas partes. A primeira parte, ele tem muitas histórias de Daniel e seus amigos, ok? E eventos em que Daniel é um personagem importante. E na segunda metade nós temos as visões de Daniel. Só que o que acontece? Essas histórias, elas não são sequenciais, não estão acontecendo uma exatamente após a outra, cronologicamente falando. Passa um tempo, ok? Mas o livro, logicamente, como todos os outros da Bíblia, ele tem um objetivo, que é passar uma mensagem para um povo num determinado tempo específico. Inclusive, o povo que recebe o livro de Daniel está em exílio ainda, está em uma condição de, num país, numa realidade que não é a sua, que não é da sua nação. E agora, então, nós vamos para o capítulo 2 de Daniel. É uma leitura um pouco extensa e não há como eu recortar a leitura. Então, nós vamos ler, na verdade, o texto todo, e eu peço que você preste bastante atenção. Sei que é um texto longo, né, que a gente não costuma fazer uma leitura talvez tão longa no domingo, mas se faz necessário para que você entenda o que o Senhor tem para nossos corações hoje. Amém? Daniel, capítulo 2, diz assim: No segundo ano de seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos e os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: Tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: Ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos e nós interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: Esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o sonho e não interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas se revelarem o sonho e o interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias.
Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos, e nós interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isso deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos todos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos, para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias e lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia acerca desse mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todos sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e o conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Então Daniel foi falar com Arioque, a quem o rei tinha designado para executar os sábios da Babilônia, e lhe disse: não execute os sábios, leve-me ao rei e eu interpretarei para ele o sonho que teve. Imediatamente Arioque levou Daniel ao rei e disse: encontrei um homem entre os exilados de Judá que pode dizer ao rei o significado do sonho. O rei perguntou a Daniel, também chamado Beltesazar: você é capaz de contar-me o que vi no meu sonho e interpretá-lo? Daniel respondeu: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou, mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério não me foi revelado porque eu tenho mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho, e nós interpretaremos para o rei.
Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu-te poder, força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino, o reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. E isso quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco de força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também esse reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o ferro estava misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro e a prata e o ouro. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro, a interpretação é fiel. Então o rei Nabucodonosor caiu prostrado diante de Daniel, prestou-lhe honra e ordenou que lhe fosse apresentada uma oferta de cereal e incenso. O rei disse a Daniel: não há dúvida de que o seu Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos reis e aquele que revela os mistérios, pois você conseguiu revelar esse mistério. Assim, o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Além disso, a pedido de Daniel, o rei nomeou Sadraque, Mesaque e Abidnego, administradores da província da Babilônia, enquanto o próprio Daniel permanecia na corte do rei. Senhor, nós te louvamos pela Tua palavra, porque apenas ler a Tua palavra transforma os nossos corações, Pai. Meditar nela, então, Pai, faz com que nós possamos caminhar. E é por isso que nós estamos aqui hoje, Pai. E é por isso que eu te peço, Senhor, fala aos nossos corações, Pai, porque é isso que nós precisamos. Precisamos receber o direcionamento do Senhor acerca daquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas, Pai. Que em nome de Jesus possamos, Pai, à luz desse texto, Pai, possamos compreender o que o Senhor tem para cada um aqui, Pai. Quebra tudo aquilo que não provém de Ti, Pai. Quebra todo pensamento furtivo, Pai. E que nós possamos realmente, Pai, focar os nossos olhos e os nossos ouvidos naquilo que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse na semana passada, o livro de Daniel tem um assunto: vivendo numa realidade que não é a nossa, vivendo num mundo como exilado, num mundo onde a cultura não converge com o que nós cremos, com o que nós somos. Esse é o assunto. O tema do livro de Daniel é: Deus é soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre todos os fatos. Outra coisa interessante de nós vermos no livro de Daniel é que o inimigo se levanta através das ações do mundo. Veja, a história está acontecendo e Deus é quem está conduzindo a história. Nós temos um fim já conhecido dessa história, sobre a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. E esse texto específico que nós lemos, a gente vai dividir em duas partes. A primeira parte, que é todo o caos ali que acontece com Daniel e os sábios da Babilônia, com o rei do sonho. E a segunda parte, que eu vou fazer uma breve pontuação, é sobre o sonho
de Nabucodonosor, ok? Na primeira parte, o que nós vemos é o seguinte: Nabucodonosor tem um sonho que o preocupa. E esse sonho, naquele tempo, todos acreditavam que sonhos dados que essas pessoas tinham era uma revelação divina, era uma revelação misteriosa, mística. Então, quando ele tem esse sonho, ele percebe que esse sonho é diferente. Porque, pelo que você leu do texto, e eu espero que você esteja lendo o texto em casa antecipadamente, porque são longos, né? Mas assim, você vê ali a história da estátua, ele ficou meio atemorizado com aquilo, não é? Porque, não sei, de repente ele já tinha uma ideia de uma estátua, ou de repente ele percebeu algo, a imagem da pedra sendo lançada, ele percebeu que aquilo era importante. Então ele chama os seus magos. E os magos falam, olha, conta pra gente, a gente vai interpretar. Ele fala, não, vocês vão ter que me falar o sonho e a interpretação. Aí os caras falaram, nunca ninguém fez isso. Aí você está pedindo demais, porque nunca ninguém falou para contar o sonho. Sem contar o sonho, a gente interpreta. Mas sem contar, não tem. E eles dizem algo que é importante para nós. Eles dizem, olha, não tem homem no mundo que faça isso. Então, o rei ficou irritado, logicamente, porque você está falando do maior rei de todo o mundo, e você falar para ele que não dá. Não é? Quantas vezes você, de repente, não chegou para o seu chefe e falou assim, não dá. Ele falou assim, não dá. Não dá, eu sou o chefe, não dá. Eu lembro num período que eu fui comprador numa empresa e eu odiei ser comprador, porque eu não gostava de barganhar preço. E aí, às vezes, eu chegava e eu puxava o cara, né, o vendedor. Aí eu conseguia um preço que eu falava, esse preço é campeão. Chegava no meu chefe e falava assim, assina aí pra gente comprar. Ele olhava, dá para tirar mais 2%. Eu falava, não dá, cara, tenha dó do cara, pelo amor de Deus, eu não me sentia bem, sabe? Mas para ele não tinha limites. E o Nabucodonosor estava numa situação, olha, dá porque eu estou falando que dá. Então vocês vão ter que, não vai fazer? Então vai morrer todo mundo. Pronto. Aí saiu o decreto de que todo mundo ia morrer, de repente estão lá, Daniel, seus amigos, quem é? Arioque. Vamos lá para onde? Morrer. Que morrer, Como assim? Do que você está falando? Todos os magos, os sábios, vocês fazem parte dos sábios da Babilônia? Sim, parabéns, vamos morrer. Não, mas o que aconteceu, Daniel perguntou. Aí ele falou assim, aconteceu isso, isso e isso. Aí ele falou, então deixa eu ir falar com o rei. Perceba que no começo do texto, quando os magos conversam com o rei fala assim, não vou contar o sonho, vocês têm que me contar e interpretar. Aí os magos fazem o quê? Vão lá e de novo ele fala assim, eles falam, conta para nós o sonho. Aí o rei fala assim, eu já falei, ele não falou isso, né? A gente não leu isso, mas o que ele quis dizer foi o seguinte, eu já falei para vocês que eu não vou contar o sonho, mas vocês estão vindo aqui me pedir o sonho de novo, vocês estão querendo ganhar tempo. Percebam que eles queriam tempo porque eles não sabiam o que fazer. E diversas vezes na nossa vida nós estamos em situações que nós não sabemos o que fazer. Mas, dada a aflição da situação, nós queremos fazer alguma coisa. Não é? Quantas vezes você não meteu o pé pelas mãos simplesmente porque não esperou? Porque simplesmente você podia ter esperado um pouquinho que a coisa tinha mudado e tinha resolvido. Mas não, meteu o pé pelas mãos. Daniel, ele demonstra sabedoria. E demonstra bom senso. O texto diz isso. E Daniel vai ao rei e fala assim, vamos fazer o seguinte, me dá tempo que eu vou te contar o sonho e eu vou interpretar. Daniel, ele demonstra algo que nós precisamos ter. Primeira coisa que você tem que aprender com Daniel, ousadia temerosa. Daniel, ele é ousado e paradoxalmente ele também é temeroso. Ele vai, com ousadia, ele fala, não, eu vou te contar o sonho, me dá tempo. Mas ele tem temor, porque percebe que ele chega tranquilo, fala, me dá tempo que eu conto. E nós precisamos aprender a ser assim, ousados, porém temerosos. Porque isso nos leva ao próximo passo de Daniel. Diante disso, o rei fala, tá bom, você tem um tempinho aí. E aí ele volta para os seus amigos e fala, galera, é o seguinte, a gente precisa orar. E quantas vezes a gente não falha simplesmente porque a gente não fez isso em casa? Era só a gente ter voltado para casa, juntado com a esposa e falado assim, vamos orar por essa situação. Ou mesmo com o marido, vamos orar. Às vezes chega, eu não aguento mais, naquele trabalho aconteceu isso, eu vou pedir as contas. Era só falar assim, pera um pouquinho, vamos orar? Vamos tirar uma semana para orar? Vamos orar por esse motivo? Mas a nossa pressa é tanta, nós só temos ousadia, temor a Deus zero. Por quê? Porque existe uma questão muito importante. A história de Deus está acontecendo e você precisa entender, isso já foi dito aqui hoje, você precisa entender qual é o seu papel na história de Deus. Deus não tem um plano para a sua vida. Deus não tem uma obra especial para a sua vida. Deus tem um plano.
E é necessário que eu e você entendamos como nós nos encaixamos. O nosso testemunho tem que ser ativo, não passivo. O que significa isso? Eu não posso ser uma pessoa que tem uma boa ética, simplesmente, uma boa moral, faça a coisa certa. Se alguém vê, viu. Amém, você tem que ter essa atitude. Testemunho passivo. Mas o seu testemunho tem que ser ativo. De quem dá um passo à frente, de quem fala, ó, tá acontecendo isso, gente? Eu sei que vocês estão aí na empresa, tudo preocupado, mas ó, posso falar uma coisa? Deixa eu fazer uma oração aqui, deixa eu pensar, eu posso tentar? Posso? E nós temos que ter esse posicionamento porque é aí que Deus se revela. É aí que Deus faz. Quantas vezes pessoas não foram para um hospital e aí ficaram, ai meu Deus, e agora? O que será de mim? Vou ficar internado? De repente está lá para falar do amor de Deus. Deus o levou lá numa situação que, se você parar e analisar, é Deus te dando a oportunidade de você participar da história dele. Mas qual é o nosso problema? Muitas vezes, dado o medo da situação, nós não temos o temor de Deus para lembrar que Ele é soberano. Então, Daniel volta para os seus amigos e fala, a gente precisa orar. E isso demonstra que Daniel, ele tem uma característica importante, intercessão mútua. Ninguém deve orar sozinho. Se você tem uma situação na sua vida, um conselho que eu te dou é, não ore sozinho. Não ore sozinho. Logicamente que você vai ter o seu momento de particular, mas perceba que até Jesus ele vai com os 3 até a beira do Getsemane. Logicamente que ele tem um momento que ele se retira e sozinho, mas ele está sempre próximo de pessoas. Quando ele envia os 70, ele envia de 2 em 2. Por quê? Porque justamente nós devemos ter intercessão mútua. Foi para isso que ele instituiu o casamento. Por isso que a palavra diz que é melhor que andem 2 do que sozinho. Não é só para juntar o dinheiro, os salários, não, mas é para juntar a oração, para juntar a fé. Porque como diz lá o texto, quando um cai, o outro levanta. Quando um chora, o outro sorri, empurra. Não, vamos lá, vai passar. Não é que o outro não está preocupado, mas é que a gente vai junto. Você percebe que no próximo capítulo nós vamos falar de um momento em que isso fica nítido, a amizade daqueles jovens, porque eles estavam juntos. E é por isso que existe a igreja, para nós orarmos juntos. Se for para você viver o seu problema sozinho, você escolheu o lugar errado. Você escolheu o lugar errado, porque este é o reino onde nós choramos com os que choram. Nos alegramos com os que se alegram. Por que nos alegramos com os que se alegram? Porque nós oramos com os que choram. Então não viva o seu problema sozinho. Já há uns meses, e aí eu vou pontuar algo aqui, eu, Alexandre e a Renata temos caminhado juntos por uma situação. E Deus tem agido, não tem agido? Tem agido. E não é porque eu sou, como o Daniel diz, não é porque eu sei, porque eu sou, porque eu oro bonito, não. Mas é porque Deus age onde nós estamos juntos em busca. Porque todos nós temos problemas. Vocês acham que eu não fiquei preocupado quando eu fiquei sabendo no meio da madrugada que o Lilo estava na UTI? Quando você ouve isso, como é que seu coração fica? Desce do 14º para o -1 sem elevador. Mas aí o que a gente faz? Aí tá de madrugada, não vou acordar o irmão, né? Aí você ora e chama a babá. Fica tranquila, Deus. E papapi, papapá. Porque nós somos o reino dos que oram juntos. E aí, o terceiro ponto que nós percebemos em Daniel é o espírito de gratidão e louvor. Porque Deus revela o sonho para ele. Eles oram e Deus revela o sonho. Não é possível. Não sei se você fica impressionado com essa história, mas eu fico impressionado toda vez que eu leio as histórias de Daniel. Eu falo, não é possível. Contou o sonho para o cara. Não sei se você já teve a experiência de ver uma revelação de sonho, por exemplo. Minha avó e minha mãe, vou contar um caos para vocês. Minha avó e minha mãe, às vezes, faz tempo que eu não vejo isso. Tinha vez que a gente estava lá em casa almoçando, e aí a minha avó, de repente, começava a contar para minha mãe. Aí vinha uma pessoa, taranau, aí meu pai, que nem gosta de ouvir uma história, já chegava perto. Né? O que é isso aí que você está contando, Merita? Aí minha avó, é um sonho. Aí ele, sonho, achei que era um caos de verdade. Porque aí fica nesse negócio, será que esse sonho é uma visão? Mas eu já tive, e eu acredito que a interpretação de sonho é um dom manifestacional que Deus dá na hora que Ele necessita que aconteça. E eu já tive a experiência da Bárbara me contar um sonho, e eu falar para ela, vai atrás de tal pessoa, e Deus fez, e glória a Deus.
E tem glória para mim? Não. E Daniel demonstra isso quando nós vemos aqui do versículo 20 ao 23, só para você não ficar sem base do que eu estou falando. A ousadia temerosa de Daniel, você vai encontrar do versículo 14 ao versículo 16. Do versículo 17 ao versículo 18, você vai ver a questão da intercessão mútua de Daniel com seus amigos. E aí, você vai ver a gratidão de Daniel e o louvor dele do versículo 19 até o versículo 23, quando Deus revela o sonho para ele e ele diz esse texto aqui, esse salmo maravilhoso que ele fala: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece. Gente, quem está falando é um cara que está em situação de exílio, está lá contra a vontade dele. Ele teve a revelação do sonho, mas ele não sabe, ele não falou com o rei. Como é que ele tem essa convicção de que está certo? E aí ele continua. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir, revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados, tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos, revelaste-nos o sonho do rei. Perceba que Daniel, ele recebe do Senhor a revelação para solucionar um problema que ia levar todos os sábios. Sejam eles judeus, de Judá, ou sejam eles que fossem da Babilônia. Todos eles iam morrer. E agora todos eles vão se beneficiar daquilo que Deus revelou a Daniel. Assim como nós, quando temos um cristão em nosso meio, no nosso trabalho, na política, onde quer que seja, pessoas que têm sabedoria, que têm temor, porque qual é o princípio da sabedoria que você bem sabe? O temor a Deus, pessoas que temem a Deus. Quando uma esposa tem um marido que é temente a Deus, quando o marido tem uma esposa que é temente a Deus, a bênção que a casa tem por causa disso é maravilhosa. E cabe a nós agradecer, porque só agradece quem sabe quem foi que fez. E Daniel agradece. E aí, Daniel ainda diz assim para o rei: nenhum sábio, versículo 27, nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Perceba que Daniel fala assim, o que os magos disseram, que não há homem que possa, eles estão certos. Mas eles estão errados no negócio. Porque eles falaram que os deuses não habitam entre os homens. Eu vou te dizer uma coisa. Esse Deus revela, esse Deus dá sabedoria. Olha, os médicos disseram que não tem cura. Mas eu conheço um Deus que cura. Os médicos estão dizendo que... Mas eu conheço um Deus que faz. E se ele não fizer aí? Nós vamos falar disso no próximo capítulo. Mas perceba que Daniel tem a sabedoria, ele está apto a perceber as coisas porque ele não se contaminou, voltando ao capítulo 1. E então Daniel vai falar com o rei. Fala assim, rei, vim contar para você. Realmente nenhum homem pode fazer isso. Eu também não posso. Eu não sou ninguém para falar a verdade mais especial. Mas a ti foi revelado algo do fim dos tempos. Isso é uma coisa importante para você saber. Aqui não temos ninguém assim, tá? Mas antigamente tinha um costume nas igrejas da Irmã Maria. Se você não conhece, eu vou te explicar quem é a Irmã Maria, que antigamente todo lugar tinha. Era o seguinte. Uma vez eu até dei carona para uma amiga minha, que ela falou assim, me deixa na casa de uma... O que é isso? Eu falei, o que é? Culto? Não, é uma profetisa que tem lá. Eu falei, não faz isso comigo. Mas, por exemplo, antigamente tinha a tal da Irmã Maria. Todo lugar tinha uma. Não tô descreditando a Irmã Maria. O meu problema são as pessoas que vão na Irmã Maria. E aí tinha sempre a Irmã Maria que revelava os sonhos. Tinha que revelava as coisas, que olhava para você e tinha gente que ficava com medo dela falar dos seus pecados e tudo mais. Perceba uma coisa. Toda revelação, ela tem conexão com o fim dos tempos. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, toda profecia, ela tem que ter conexão com a história de Deus. Se não tem conexão com o que Deus está fazendo, não é uma profecia. Essa história de Deus te mandou dizer que você vai ter uma casa. E tá bom. Mas aonde isso se encaixa na história de Deus? Aonde isso se encaixa na história de Deus? Porque, olha, e eu espero, aqui nós não estamos caminhando juntos para receber recado. Eu e você lemos a Bíblia juntos para que Deus possa falar diretamente com você. Amém? Quando nós temos aqui a palavra de domingo, é um direcionamento do Senhor em comum para todos nós.
Mas se você não é capaz de ouvir a voz do Senhor na palavra, você tem que ler mais e aprender mais, e ele vai te dar sabedoria. Porque Daniel não tinha profeta para falar para ele. Ele teve que, junto com seus amigos, ouvir. Então é o seguinte, essa história de correr atrás... Hoje em dia tem pouco isso, mas a história de correr atrás de lugar que cura, lugar que tem profeta, que... Saiba que a profecia está aqui, revelada a mim e a você. A revelação especial nos foi dada. E ponto. Agora, se você quiser um negócio diferente, aí é outra conversa. Aí eu não estou preparado para isso. Amém? Saiba disso. O Senhor é um pai que não manda recado. Ele fala com você. Queira você ou não. Aqui ele já está falando faz tempo. Basta a gente ouvir. Então, Daniel chega para o rei e conta. Seguinte, o sonho que você teve é assim. Você viu uma estátua grandiosa. Ok? Então, só para fechar, as 3 lições que você tira com Daniel. Ousadia temerosa. Primeiro. Segunda lição que você tira, intercessão mútua. Terceira lição, gratidão e louvor. Isso fecha o perfil de Daniel. Por que Deus... E olha, vocês vão ver mais para frente como Deus vai usar Daniel. E como Daniel, mais do que usado por Deus, vai ser conhecido entre os grandes políticos da época. E não é conhecido porque ele ia lá agradar, fazer arminha ou pôr estrelinha no peito, nada disso. Porque ele ia para apontar o pecado. Ele ia para dizer, esse é o problema. E tem um momento que ele até dá uma... Ele fala, vixe, olha o que eu vou ter que contar. Vocês vão ver no capítulo 4. Mas Daniel chega e fala assim, rei, é o seguinte, você viu uma estátua, cabeça de ouro, peito, altura do peito, de prata, bronze, ferro e ferro com barro. Ele falou assim, isso, e aí, de repente, vem uma pedra que soltou sem mão, e essa pedra atinge essa estátua, e essa estátua ela é derrubada de tal maneira que ela vira pó e não sobra nada. O vento leva. Mas a pedra, ela fica e ela se junta, ela vai aumentando e ela toma o mundo todo. É isso que ele conta para ele. Ele fala o seguinte, a revelação desse sonho, o rei, é fiel e é o seguinte. Essa estátua são os poderes, são os reinos. A cabeça é o seu reino, a Babilônia. Logicamente que estudos depois vão dizer o seguinte, que o peito é o Império Medo-Persa, ok? A região da cintura é a Grécia, que vai, sabe o Alexandre o Grande, que vocês já ouviram falar? Ele que vem e derruba Ciro. Ciro, na verdade, derruba o filho do Nabucodonosor. Ciro IV vai ser derrubado pelo Alexandre o Grande. Grécia vai ser um dos maiores impérios também. Depois da Grécia, a Grécia vai ser atingida por Roma, mas vai ter uma misturinha ali de Roma com outros reinos, que Roma é, então, as pernas. É assim a interpretação que se faz póstuma, ok? Muito depois. Então, a pedra é Jesus Cristo. Porque a pedra ela é tirada da montanha sem mãos. E essa pedra é lançada para dizer o seguinte, que nenhum poder desse mundo subsistirá diante do reino de Deus. O único reino, desde então, desde que Jesus morre na cruz, até hoje, o único reino que se manteve é o reino de Deus. E você precisa entender isso porque é o reino do qual você faz parte. Porque já passou a Babilônia, já passou o Medo-Persa, já passou a Grécia, já passou a Roma, já passou, o que você quer aí? Já passou, fala outro império aí, já passou Portugal. Para nós, a França já foi... Né, você já percebeu que muitas palavras para nós são em francês? Porque a França já foi os Estados Unidos da época. Está aí os Estados Unidos agora há tanto tempo. E aí depois, agora está chegando a China, não é? Mas nada disso vai subsistir, porque só uma coisa vai se manter no fim dos tempos, que é a pedra que foi tirada sem mãos humanas. Isso para dizer o seguinte, que eu e você fazemos parte deste reino. Então, por isso que não cabe a nós fazer aliança, bolsominion ou ser lulista. Nós não fechamos com nada disso. Sabe por quê? Porque o nosso reino é o que subsiste. É o nosso reino que não cai. Porque Lula, Bolsonaro, Fernando Henrique, o que quer que venha para frente aí, não vai se manter. Não se mantém. Não se mantém porque é fundado em coisas, em riquezas humanas, ouro, prata, barro, mas o nosso reino, a nossa política é do Senhor Jesus.
O nosso jeito de agir, a nossa cultura é do reino. Então, por isso que nós não fechamos. Você é pró-Lula. Veja, não estou dizendo que você não tem que votar em ninguém ou que você tem que votar no um ou no outro. Nós pensamos em princípios. Nós não fechamos com políticos. Então, quer dizer que nós não participamos politicamente do mundo? Muito pelo contrário. Porque nós temos que entrar lá sabendo que nós não colocamos fé em homem nenhum. Eu não ponho fé em homem nenhum. Eu não ponho fé em quem quer que entre. Eu ponho fé no meu Senhor. E eu sei que quando a igreja do Senhor, eu e você, nos posicionarmos com ousadia temerosa, quando nós nos posicionarmos em intercessão mútua, quando nós formos um povo cada vez mais que é grato a Deus e louva ao Senhor, o nosso meio, onde nós vemos, vai melhorar a sua percepção de vida. Porque o inferno tem se levantado cada vez mais através dos impérios. Você acha que era à toa a maneira como a Babilônia se portou? Você acha que foi à toa a maneira como a Pérsia se portou? Ou mesmo antes da Babilônia, a Síria se portou com Israel? Perceba que tem essa parte ali onde essas guerras acontecem, da Babilônia, sabe onde é? Afeganistão, ali, aquela pertinha. Você percebe que até hoje a treta está acontecendo, mas o que não mudou? Foi como a Janaína já disse aqui hoje, ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E o que isso significa para mim e para você? Que é nisso que nós estamos focados, em viver a nossa história nesse reino. Qual é o meu papel nesse reino? Já foi dito isso aqui hoje. O que você tem que fazer nesse reino? O que o Senhor colocou na sua mão? Ocasionalmente, na mão de Daniel, Deus colocou, como já diz o capítulo 1, interpretação de sonhos. Sabedoria, Deus deu sabedoria a Daniel, porque não se contaminou. E saiba de uma coisa, Deus já deu sabedoria para você. Porque a nossa sabedoria, como eu já disse semana passada, é Jesus Cristo de Nazaré. Ele é a nossa sabedoria. E que se nós nos atentarmos aos detalhes, Ele vai nos dizer, é aqui, é ali, abre, fecha, passa por aqui. Só que qual é o problema? Que nós estamos mais interessados na história do nosso rei. Nabucodonosor, perceba que o texto diz que Daniel fala assim para ele, o Senhor, olha só, versículo 36. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Tu, ó rei, és rei, versículo 31. Tu olhaste, ó rei, errei de novo, versículo 29. Quando estavas deitado, ó rei, tua mente se voltou para as coisas futuras. E aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Perceba, o que Daniel está dizendo é o seguinte, o senhor deitou e começou a pensar no futuro. Nabucodonosor, só para você saber, foi um grande rei. O que Daniel fala a respeito dele é verdade. Deus colocou poder na mão, permitiu o poder na mão de Nabucodonosor, impressionante. Vocês vão ouvir a história de Nabucodonosor, o que acontece com ele mais para frente, e é impressionante a maneira como Deus age na vida de Nabucodonosor. Eu não posso dizer isso. Mas dá a impressão que ele se converte, que ele passa a ter fé em Deus, no final da história dele. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, Daniel está dizendo o seguinte, você parou um momento e começou a pensar no futuro. Qual é o nosso problema? Qual é o problema da nossa ansiedade? Fala a real. Qual é o problema? Por que você trabalha tanto? É por causa de hoje? Não está dando para pagar a conta hoje? Aí a gente precisa orar realmente para Deus dar sabedoria da administração. Tem gente que tem essa sabedoria mais do que outros, né? Isso é uma questão de estudar. Amém? Aí você tem que estudar sobre investimentos, administrar o seu dinheiro, seja ele quanto for. Temos aqui pessoas que manjam muito disso. Quem não tem conhecimento, quiser aprender, a gente tem o Alê, tem a Celice, tem o Nino, tem o João, que eu sei que são pessoas que sabem desse assunto. Então fica a dica para vocês. Não é para pedir dinheiro emprestado, pelo amor de Deus. A Celice, ela tem nome de taxa Selic, Celice. Você já ouviu essa? Essa eu peguei de surpresa, né? Foi muito boa, né, Débora? Fazia tempo que eu não usava um trocadilho tão bom. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se não está dando para pagar a conta hoje, a gente tem que ter sabedoria. Tem que ter sabedoria. A gente passou por isso aí no meio da pandemia lá em casa, a gente teve que parar, fazer conta, orar, fazia conta, orava de novo e faz conta, oração mútua, põe os meninos para orar. Não sabe falar? Vai orar, filho, pelo amor de Deus. Que essas contas aqui é por causa de vocês. Certo? Mas por que a gente trabalha tanto?
É por causa de hoje? Por que as pessoas andam ansiosas? É por causa do agora? Sabe o que é a ansiedade? Eu já dei esse exemplo aqui. É que nem um chute no vácuo. Lembra lá o Valdívia? Né? O Valdívia ele se machucou uma vez porque ele estava aqui parado, a bola não estava aqui, e aí ele finge que ele vai chutar, o chute no vácuo. Aí o cara se assusta, se mexe, aí ele toca. Só que para você enganar a pessoa, o Alan faz isso muito bem jogando bola. Fazia, quando ele não estava no DM. Mas para você enganar a pessoa, você tem que fazer um movimento com o seu corpo como se você fosse ter um impacto. Só que a sua perna está achando que vai ter impacto. Só que aí não tem o impacto, o que acontece? O seu músculo distende, acontece, sei lá, eu sou médico. Ok? A ansiedade é a mesma coisa, porque a gente vive uma situação que ainda não chegou. Então a gente está tentando atingir algo que ainda não está presente. E aí eu já estou tentando resolver um problema que não chegou. Sabe aquele ditado, né? Não foge da sombra, foge do monstro, que às vezes ele é menor do que parecia? É isso. Por que as pessoas estão ansiosas? É por causa da agora? Não é. Sabe por que no fim, o rei dessa Babilônia descobriu que é bom fazer as pessoas ficar pensando no futuro. Porque só quem tem sabedoria vai trazer o que está lá olhando para o futuro, para o presente, e falar, agora é isso aqui. Ó. Infelizmente, Nabucodonosor não usa muito bem esse princípio do que Daniel revelou para ele. Mas Nabucodonosor, experientemente, o que ele faz? Automaticamente, quando, diante daquilo que ele percebeu, que ele viveu, o que ele fez? Pegou Daniel e falou, ó, você cuida de tudo. Percebe? Deus dá sabedoria a quem não se contamina. E o ser humano percebe a diferença entre os filhos de Deus e os que não são filhos de Deus pela sabedoria. Pela sabedoria. A gente está no embate lá da imobiliária, sabe por quê? Porque tem muito mau locatário. E a gente que é um bom locatário, né? Se a gente não dá problema, a gente torna o lugar mais bonito, cuida do lugar, aí a gente vai para um lugar novo, a gente paga pelos maus. Mas a minha oração é para que nós, quando entrarmos lá, passado um tempo, os caras falem, não, a gente quer que você fique mais. Porque vocês cuidam, vocês são diferentes como locatários. Como locatários. Mas percebe? Porque nós devemos ter um testemunho ativo e não simplesmente um testemunho passivo. Daniel chega e fala, rei, não tem mesmo nenhum homem, mas tem um Deus. O Deus a que eu sirvo. E no final o rei está dizendo, esse é o Deus sobre todos os deuses. E mais, Daniel, você vai cuidar de tudo. Daniel fala, tem Sadraque, Mesaque e Abednego. Põe os caras também para cuidar da província da Babilônia. Pronto. Estamos posicionados. Para quê? Para agora libertar o povo de Israel e tal? Não, eles vão servir. Daniel vai servir por 70 anos na Babilônia. E a Babilônia vai prosperar. Na verdade, um pouco ele serve na Babilônia e um pouco no Império Medo. Ok? E aí ele muda o império e Daniel continua lá. Muda o rei e Daniel continua lá. Por quê? Porque aquele que não conhece ao Senhor percebe a sabedoria, percebe a luz. É isso que eu e você devemos viver. É isso que eu e você devemos viver aí. Não quer dizer que você vai estar diante do seu chefe ganhando aumento. Não é isso que eu estou te falando. O que eu estou te falando é que as pessoas têm que olhar para você e falar o seguinte, ó, aqui tem sabedoria. Daqui vem uma resposta que eu não esperava. Eu nem estou gostando do que eu estou ouvindo. Mas faz sentido. Mas faz sentido. Faz sentido. A gente estava, só para dar um testemunho para vocês, a gente estava no embate lá, né? Eu estava no embate com a imobiliária, negócio da fachada. Aí ela, não, porque aqui, isso, aí ela deu uma cartada, né? Ela deu uma pedrada em mim, tipo, isso aqui é uma gentileza, você nem merece isso. Aí eu falei, olha, a gente não quer ser injusto. E aí eu escrevi para ela, ó, o que nós queremos é isso. Fiz um desenho lá e mostrei. Falei, olha, isso aqui para nós é bastante, a gente só quer o que é justo. Não teve mais resposta. E não quer dizer que eu sou, mas é porque na hora eu falei, Deus, o Senhor tem que me ajudar, porque isso aqui não tem como eu abrir mão. E eu estou preocupado. Falei, eu estou preocupado de verdade, porque está acabando o tempo. E aí, nós vamos para onde? Nós vamos nos encontrar lá no apartamento do João e da Camille, que vai casar em breve, que está vazio ainda, aí a gente vai lá e... Mas percebem? A gente tem que demonstrar a sabedoria do Senhor. Com sabedoria, com mansidão, com bom senso. E nós vamos ser abençoados por isso. Daniel é muito abençoado porque ele é uma pessoa de testemunho ativo.
Ele sabe qual é o papel dele na história. A minha pergunta hoje para você é: qual é o seu papel na história do Senhor? Aonde você está? Seja na política, seja numa empresa, seja como um dono de empresa, seja como um funcionário, seja como filho, como pai, como esposo, como marido, como esposa, como quer que seja. Qual é o seu papel? O que você tem que fazer na história do Senhor, para que você participe do final dessa história, que é quando a pedra vai então se estabelecer por completo e nenhum reino mais estará presente, que é no dia da vinda do nosso Senhor. Saiba de uma coisa, a pedra já foi lançada. Na cruz do Calvário, a pedra já está na sua trajetória final. E ela está chegando na estátua, ela está chegando para derrubar todos os impérios. Todos os impérios. Então saiba disso, nós não cremos em homens, nós cremos no Senhor. Creia nisso e encontre o seu lugar nessa história. Se você crê nisso, se coloca de pé nessa manhã e nós vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. E te agradecemos, Pai, porque de fato a pedra já foi lançada, Pai. E por isso nós hoje queremos te pedir, Pai, que o Senhor nos ensine, que nós possamos meditar na sua palavra, Pai, sermos transformados por ela, Pai. Que a nossa mente possa se ocupar com a Tua palavra para que nós possamos demonstrar ousadia temerosa, Pai. Para que nós possamos, Pai, a cada dia ter uma intercessão mútua, seja com a pessoa imediata ao nosso lado, que às vezes é nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossos amigos, nossos irmãos, Pai. Que nós possamos encontrar pessoas com as quais nós vamos ter uma intercessão mútua. E também, Pai, que nós sejamos essa pessoa que se dispõe a orar junto, Pai. E que assim nós possamos, diante dos Teus feitos, Pai, te louvar e te engrandecer e agradecer sabendo, Pai, que é do Senhor que vem todas as coisas, é do Senhor que vem a sabedoria, Pai, sabendo que toda honra, toda glória e todo louvor é para o Senhor, Pai, e que em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus nós possamos confessar isso com os nossos lábios, Pai, que não venhamos ter apenas um testemunho passivo, Pai, de pessoas que têm uma ética, uma moral simplesmente que é exemplar por aquilo que crê, não, mas que nós possamos confessar o que cremos, Pai, confessar a Tua palavra àqueles que estão à nossa volta, Pai. Deus, que em nome de Jesus cada um que aqui está nessa manhã encontre o seu lugar, Pai, encontre o seu lugar nessa história, que cada um aqui, Pai, desta igreja, Pai, tenha a capacidade de ouvir a Tua voz, Pai, na Tua palavra, Pai, que nós sejamos pessoas que não dependem, Pai, não dependem, Senhor, de receber recados, Pai, mas que nós possamos estar prontos para ouvir da Tua palavra aquilo que já foi dito para nós, Pai, com um temor, Pai, do Senhor, Pai, com sabedoria, sabendo que o plano já está feito, sabendo que a história já está fechada, Pai, e que nós devemos encontrar o nosso papel nela, Pai, assim como Daniel e seus amigos que souberam o que fazer naquela situação totalmente adversa, Pai, que nós possamos também, Pai, saber o que nós temos que fazer, Pai, como homens e mulheres de Deus, Pai, e assim conduzir aqueles que estão conosco, Pai, nossos filhos, pessoas que caminham conosco, que são mais fracas na fé, pessoas que estão chegando, que nós caminhemos juntos, Pai, sabendo que o Senhor é conosco, Pai, sabendo que o princípio de toda sabedoria, Pai, é o temor ao Senhor, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas, é o Senhor quem estabelece os reinos, é o Senhor quem tira, é o Senhor quem impõe, é o Senhor quem permite as coisas, Pai, porque tudo está sob o controle do Senhor, Pai. Em nome de Jesus nós te louvamos, Pai, porque na cruz do Calvário a pedra foi lançada, Pai, pedra que não foi lançada por mãos de homens, Pai, reino, Pai, esse que não é estabelecido por vontade da carne, mas é estabelecido pela vontade do Espírito, Pai, e é por isso que nós somos filhos, Pai, não por vontade da carne ou do sangue, mas por vontade do Senhor, Pai, foi porque o Senhor quis que nós somos filhos, Pai. E por isso nós estamos aqui para te louvar, Pai, para te engrandecer, porque sabemos, Pai, quem é este, Pai, que vem e nos toca e nos transforma. Nós sabemos qual é o Deus que habita no meio do seu povo. Nós sabemos qual é o Deus que revela e dá sabedoria a quem não tem, Pai. Nós sabemos quem é esse, Pai, e que nós sejamos prontos para
tirar da frente toda a preocupação futura, toda a ansiedade, Pai. Lançando sobre Ti toda a nossa ansiedade, Pai. Que nós possamos crer que o Senhor é quem tem o poder. E é o Senhor quem dá a vida, é o Senhor quem tira a vida, é o Senhor quem faz, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor trate a cada coração segundo a sua necessidade. Que o Senhor, Pai, alcance a cada coração e que nós sejamos convertidos pelo Teu Santo Espírito, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém, Pai. Te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição. Se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei.